Você já imaginou um jogador que ainda está construindo sua história no futebol brasileiro, sendo levado diretamente para o Manchester City? Pois é exatamente isso que está chamando a atenção do futebol sul-americano. Alan, do Palmeiras, está a caminho do Manchester City, e a repercussão ultrapassou completamente as fronteiras do Brasil. E enquanto os brasileiros comemoram mais uma grande negociação, na Argentina a discussão é outra. Por que o futebol brasileiro continua produzindo e vendendo tantos talentos para a Europa? E é justamente aí que essa história fica ainda mais interessante. Alan chamou atenção pelo seu desempenho no Palmeiras e agora está muito perto de dar um dos maiores passos de sua carreira. O negócio gira em torno de 37,5 milhões de euros fixos, com possibilidade de chegar a aproximadamente 40 milhões de euros com bônus. Para um jogador jovem formado no futebol brasileiro, é uma transferência gigantesca. E o destino não poderia ser mais pesado. Manchester City. Estamos falando de um dos clubes mais poderosos do futebol mundial, comandado por Pep Guardiola, onde a exigência é simplesmente absurda. Alan agora terá que provar que consegue competir em um ambiente completamente diferente, com jogadores de nível mundial e uma pressão enorme. Mas existe outro detalhe que deixou essa transferência ainda mais especial. Alan não é um caso isolado. Nos últimos anos, o Palmeiras se transformou em uma verdadeira máquina de revelar jogadores. Primeiro veio Endrick, que chamou a atenção do mundo inteiro e acabou indo para o Real Madrid. Depois apareceu Estevão, outro talento que explodiu no futebol brasileiro e também despertou enorme interesse europeu. E tivemos ainda outros jovens talentos negociados por valores gigantescos. Agora, Alan pode seguir o mesmo caminho. Isso mostra uma mudança muito importante no futebol sul-americano. Durante muito tempo, quando os europeus procuravam jovens talentos, Brasil e Argentina disputavam protagonismo. Mas atualmente os clubes brasileiros estão conseguindo estruturar cada vez melhor suas categorias de base, seus departamentos de análise e suas negociações. E o resultado está aparecendo no mercado. Aqui está o ponto mais interessante para o nosso vídeo. A rivalidade entre Brasil e Argentina não existe apenas dentro de campo. Ela também existe quando o futebol sul-americano exporta seus talentos para os maiores clubes do mundo. Assunto é Strong, formação de jogadores, Libertadores, seleção nacional e mercado internacional. Quando um jovem brasileiro é vendido para um gigante europeu por dezenas de milhões de euros, a discussão imediatamente começa. Será que o futebol brasileiro está ficando muito à frente? E essa pergunta não é tão simples. A Argentina continua produzindo jogadores extraordinários. Mas os clubes brasileiros atualmente possuem uma vantagem financeira muito importante. Eles conseguem investir mais, manter jogadores por mais tempo e, principalmente, negociar atletas por valores muito elevados. E isso cria um ciclo. O clube vende o talento por milhões. Com esse dinheiro, consegue investir novamente na base. Revela outro jogador. Vende novamente para a Europa. E o processo continua. Imagine a situação. Um garoto entra na categoria de base do Palmeiras. Recebe treinamento, estrutura, acompanhamento e experiência no futebol brasileiro. Se explode profissionalmente, pode rapidamente despertar interesse de gigantes da Europa. E o clube consegue transformar esse talento em uma transferência milionária. Foi exatamente esse modelo que colocou o Palmeiras em uma posição extremamente poderosa no futebol sul-americano. E agora, com Alan sendo associado ao Manchester City, a mensagem para o continente é clara. Os grandes clubes europeus estão olhando cada vez mais para o Brasil. Não apenas para Neymar ou Vinícius Júnior. Não apenas para jogadores já famosos. Mas também para jovens que ainda estão começando suas carreiras. A grande pergunta é: Alan está pronto para o Manchester City? Porque jogar no Palmeiras
é uma coisa. Jogar na Premier League é completamente diferente. O ritmo é mais intenso. A pressão é gigantesca. A concorrência é brutal. E no Manchester City, cada treino pode ser uma verdadeira batalha por espaço. Mas existe um fator a favor de Alan: idade e potencial. Ele não precisa chegar ao clube inglês como uma estrela pronta. O Manchester City pode enxergar nele um projeto para o futuro. E se conseguir evoluir dentro da estrutura do clube, Alan pode se transformar em mais um brasileiro de destaque no futebol europeu. Talvez essa seja a maior conclusão dessa história. O Brasil não está apenas produzindo grandes jogadores, está também aprendendo a transformar talento em dinheiro. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Fluminense, Santos e outros clubes brasileiros estão cada vez mais conectados ao mercado europeu. E isso aumenta a força financeira do futebol brasileiro. Enquanto isso, a Argentina continua sendo uma potência tradicional de formação de jogadores. Por isso, essa rivalidade provavelmente vai continuar. Mas uma coisa é certa: quando o Manchester City aparece para buscar um jovem brasileiro, o futebol mundial presta atenção. E agora todos querem saber: Alan vai conseguir conquistar a Europa? Será que ele pode se tornar o próximo grande brasileiro a brilhar no Manchester City? E mais importante, será que o futebol brasileiro está realmente começando a dominar o mercado sul-americano? Deixe sua opinião nos comentários. Alan tem futuro no Manchester City? P. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades do futebol brasileiro.